Noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo. E aqui eu não tenho, assim, no meu canal não tem esse negócio de pedir tantos likes que eu vou ficar fazendo suspense. Então eu vou falar logo direto. Sobre os banimentos das contas, né? Assim, os bans, né? Das pessoas que foram banidas. Muitos foram banidos, né? Tiveram a conta suspensa, tiveram a conta do Dragon City suspensa por 180 dias. Eles falaram que foram banidos não usam hack, mas foram banidos, usaram VPN. Essa é a questão que eu falo, usaram VPN. Aí o que acontece? Foi postada uma nota aqui não. Foi postada uma nota no Dragon City em que eles falam aqui que que houve um problema na mudança, aliás, aconteceu um problema em virtude das mudanças na ferramenta de detecção de hackers. E foi acionado alguns falsos positivos. Mas o que acontece? Eu não fui banido, eu não uso hacker, não usei VPN, não usei nada, não usei nem hack, eu não uso hack nem usei VPN, eu não fui banido. Agora, por que muitas pessoas foram banidas? É isso que eu quero dizer. Muitas pessoas foram banidas e pessoas que usaram o VPN. Vamos entender certo, direito. No jogo existe sim a regra a regra do jogo justo, que é contra que ultrapassa usar softwares de terceiros. VPN é um software de terceiro, ultrapassa. O que acontece? Eu vou explicar o que acontece. Sim, ocorreu sim esse erro. Pode ter ocorrido sim esse erro de pessoas que não usam hacks, pessoas que não usaram VPN, não usaram VPN não usaram VPN e foram banidas. Sim, pode ter acontecido sim dessas pessoas terem sido banidas injustamente. Mas o que acontece? Pessoas que não usam hackers, mas usaram VPN e foram banidas, tiveram conta banida, essas foram sim justamente. Não foram injustamente, foram justamente. Foram banidas por justa causa. Então aqui eles falam que fizeram algumas mudanças na ferramenta, foi detectar de hack, né? E foi acionado alguns falsos positivos e tal. E que estavam sendo investigados, né? Só que o que acontece? Eu quero fazer uma observação, que eles colocaram aqui uma observação. Peraí, que ver? Uma observação aqui, pedindo a paciência e tal. Aqui ó, uma observação que eles colocaram é que foi devolvida a conta para quem não usou hack, quem foi na lista que foi detectado que usou hacker, mas que estava limpo, ou seja, que não usou hacker e que não usou VPN, no caso não usou trapaça. Pessoas que tiveram a conta identificada, mas não foi por trapaça ou coisa do tipo. Então quer dizer assim, pessoas que, por exemplo, se eu tivesse sido banido, eu não uso hacker, eu não usei VPN, se eu tivesse sido banido, eu teria sido banido injustamente, quer dizer, eu teria sido banido por injustamente, eu teria sido afetado pelo problema. Só que o que acontece? Isso é o que eu quero dizer, o que acontece? Eu não sei se vocês pararam para pensar. Agora com essa questão do VPN, acho que tem uns 5 dias tem 5 dias que começou esse uso de VPN, né? Muitas pessoas usando VPN. Faz uma ideia. É isso aqui que eu quero deixar o meu raciocínio aqui. Muitas pessoas usaram VPN. O que aconteceu? Muitos entrando com VPN. Realmente ele pode sim ter feito essa modificação na ferramenta. Aí o que acontece? A ferramenta ela pode ter detectado pessoas que não usam hackers e pessoas que não usaram VPN. Sim, pode ter sido detectado sim junto. Por quê? Porque muitas pessoas usaram VPN. Então muitas pessoas usaram VPN para entrar no servidor, por exemplo, no servidor da Argentina. Então o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido sim como muitas pessoas estavam usando VPN, então pode ter acontecido sim de pessoas até assim ter sido
identificado como trapaça, mesmo não sendo assim como que eu vou dizer como hacker. Para entender melhor, um exemplo, eu tenho vamos supor que eu crio uma ferramenta, um programa. E aquele programa, por exemplo, é para escrever texto, fazer texto, um exemplo. E lá no texto, vamos supor que é proibido, vamos supor que eu coloco lá que filtra palavrões. Né? Vamos supor que eu coloco uma ferramenta lá que filtra palavrões. E aquela ferramenta, ela filtra. Então, quer dizer, a pessoa vai lá, escreve um palavrão, ela não sai, sai borrado. Por exemplo, cuidado. Aí um exemplo, né? Aí vamos supor que muitas pessoas ao mesmo tempo começam naquele programa, vamos supor, eu criei aquele programa, muitas pessoas começam ao mesmo tempo, eu faço uma mudança. Por exemplo, eu vou lá e faço alguma mudança naquela ferramenta. E, por exemplo, aí um exemplo, eu faço uma mudança naquela ferramenta, aí as pessoas começam a escrever, muitas pessoas assim, começam a escrever, por exemplo, amor, festa, vamos supor um exemplo, né? Aí aquela ferramenta minha que eu modifiquei alguma coisa modifiquei nela, ela começa a filtrar essas palavras, como se fossem palavrões. Então, quer dizer, por exemplo, a pessoa escreveu um palavrão, foi filtrada, a pessoa escreveu, por exemplo, amor, escreveu festa, escreveu aniversário, foi filtrada, entendeu? Aí, então, quer dizer, porque aquelas outras pessoas foram escrevendo palavrões, então, isso é um exemplo. Então, quer dizer, não vamos supor que a minha ferramenta, ela pegou, um exemplo, né, da ferramenta, um exemplo, porque ela pegou aquelas pessoas que não estavam falando palavrões, e as pessoas que estavam falando palavrões, então é isso que explicando aqui no sentido. Então, muitas pessoas, elas foram sim banidas temporariamente, mas por quê? Porque elas foram sim banidas justamente, algumas podem ter sido injustamente, pessoas que não usam hacker e que não usaram VPN, mas também muitas pessoas foram banidas justamente, por quê? Porque usaram VPN, não usam hackers, não usam hack, mas usaram VPN. VPN é trapaça, porque é software de terceiros. Então o VPN também é trapaça. Então fica esclarecido isso. Se você que é jogador do Brasil, você foi banido, mas você foi banido, você usou VPN, não teve a conta desbanida, então você foi banido justamente. Se você é jogador, você foi banido, não usa hack, não usou VPN, foi desbanido, então você é um jogador que foi detectado injustamente. Por que eu tô falando? Porque lá eles falam que as contas que foram verificadas e que foram identificadas como foram identificadas que não houve alteração, não houve assim alguma alteração na conta, né? Algum tipo de algum tipo de alteração. Essas contas elas foram desbanidas, foram removido o banimento. Então, no caso, eu tenho certeza, acredito que as pessoas que usaram VPN, que tiveram a conta banida, se elas continuar com a conta banida, porque foi banido justamente, quer dizer, foi pego pelo sistema. Então, VPN é assim, hack não, é trapaça, e sofre sim banimento. Agora, o que pode ter, aliás, muitos vão se aproveitar dessa confusão para dizer que não dá ban, mas dá sim banimento, sim. Tudo que é software de terceiros, não só hackers, mas software de terceiros todo tipo de trapaça dentro do jogo dá banimento, sim. Não tem essa de dizer que não dá banimento sim. Se trapaceou dentro do jogo, seja com hackers, seja com VPN, modificando, fazendo com que o jogo obtendo vantagem ilícita dentro do jogo, é sim hacker, tá assim violando a regra do jogo, tá assim violando os termos do jogo, que é jogo limpo, que não usar software de terceiros, não usar hackers. Não é só hacker que dá banimento, trapaça também dá banimento. Então esses também estão sendo banidos. Então tem que ser dita a verdade, porque muitas vezes a pessoa vai ficar sendo enganada. Não dá nada, não sei o que, depois a pessoa vai perder a conta. Então eu prefiro ser justo, ser certo.
Tudo que é trapaça no jogo, que o jogo dá como trapaça software de terceiros e trapaça dá sim banimento, não é só hack que dá banimento. Eu não vou iludir ninguém falar que. Não vou iludir ninguém vir aqui falar que não dá ban, que dá sim, banimento sim. Todo tipo de trapaça, seja hacker ou seja tipo de trapaça, dá sim banimento. Então eu não quero iludir vocês. Eu não quero que ninguém perca a conta por minha culpa. Então eu tenho que ser sincero com vocês, eu tenho que falar a verdade. O VPN dá sim banimento porque dá sim. Corre sim o risco de ser banido sim, porque é trapaça. Então eu tenho que ser certo e justo. Obrigado a todos. Obrigado a todos por assistir meu vídeo. Obrigado.